capítulo 10. Do versículo 1 até o 11. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que aconteceu comigo quando eu estava estudando a palavra, juntamente com o pastor e os demais irmãos. Quando a gente estava estudando aqui o Pregue a Palavra, o mini curso de teologia, e certa vez eu perguntei para o pastor, eu achei até que eu havia incomodado ele com aquela pergunta. Eu perguntei para ele que todo o material era muito importante, mas onde ficava o Espírito Santo? Aí ele disse assim para mim: irmão Emerson, isso que nós estamos fazendo aqui é o caminhar de duas pernas. Não tem como nós caminharmos sem o Espírito Santo. Então eu fiquei muito feliz com a resposta dele, e depois do curso eu pedi desculpa para ele. Perdão, pastor, eu não tive o motivo de desmotivar alguém e de atrapalhar a aula. E realmente eu vejo que sem o Espírito Santo é impossível compreendermos a Sagrada Escritura. Mas todo aprendizado que nos foi ensinado aqui para a gente foi muito importante. Então, nessa manhã, nós vamos ler esse texto, e eu gostaria de ser fiel a essa palavra, conforme assim nós aprendemos, Ser fiel ao texto, ser fiel também ao contexto, a grande ideia e a resposta desejada, que foi assim que nós aprendemos. E é muito importante, com certeza, esse estudo, porque eu imaginava, que o lobo que aparece aqui, narrado por Jesus, era o inimigo de nossas almas. E ele é um inimigo mesmo, Satanás. Mas Jesus não estava falando que era Satanás, Na verdade, era aquele grupo ali, de líderes religiosos que estava agindo como lobos, devoradores, tirando a atenção de muitos para que não aceitassem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então vamos ler o texto, que diz assim no Evangelho de João, capítulo de número 10, no versículo 1. Eu coloquei o mesmo tema que está aqui na minha Bíblia: Jesus, o bom pastor. Então Jesus conta aqui uma parábola, do versículo 1 até o 5, que diz assim: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, e esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem, porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, ele repetiu aquilo que ele havia falado. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e vamos nos concentrar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Mas também reconheço a minha limitação humana, Senhor. O Senhor venha me ajudar por meio do teu Santo Espírito, Pai. Que possamos aqui juntos, Senhor, ó Deus, falarmos e entendermos a mesma palavra, Senhor, que vem do Senhor, Pai. Que possamos sair daqui cheios, alimentados por essa palavra. E se eu falar aqui algo que não seja do Senhor, Pai, que as pessoas que aqui estão não absorvem deste conteúdo, Senhor. Mas, ó Deus, eu lhe peço, eu lhe suplico, nessa hora, com o perdão do meu pecado, em nome de Jesus, porque não há outro nome ao qual posso recorrer. Amém, Jesus. Podeis assentar. Então, conforme eu disse aqui, nós aprendemos um pouco. Eu creio
eu tenho certeza que eu aprendi pouco mesmo sobre o Pregue a Palavra, porque eu participei até pouco, muito pouco das aulas. Mas o irmão Arthur me ensinou aqui, né, domingo passado, como que é bom a gente permanecer na linha, como que é bom buscarmos entender o contexto. Então, quando a gente olha para o contexto deste fato, ele está no capítulo 9, né, do Evangelho de João, porque Jesus fez um grande milagre. Jesus curou um cego de nascença. Então, quando Jesus pratica aquela cura, aqueles líderes religiosos não ficaram satisfeitos, porque Jesus fez uma cura no sábado. E no sábado, conforme a lei, né, que foi o próprio Deus, por meio de Moisés, escrita por Moisés, determinou que no sábado não poderia fazer nada. O sábado era um dia sagrado. Mas Jesus curou aquele homem, né, no dia de sábado. E a gente vê que aqueles líderes religiosos ali, os fariseus, eles ficaram, né, insatisfeitos com a ação de Jesus. Então eles começaram a interrogar a família daquele cego. E a própria família ficou com medo, né, de falar que havia sido um milagre. Então eles falaram assim para Jesus, para aqueles fariseus, né? Vai até o jovem e pergunta para ele tem idade suficiente para falar, né, se foi um milagre ou não. E eles foram e aquele jovem, né, respondeu. No versículo, se eu não me engano aqui, 29 do capítulo 9, ele disse: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Eles, né, os fariseus que estavam falando. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que nós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Então aquele que era cego, ele respondeu. Não tinha certeza quem era Jesus, mas ele sabia que Jesus havia feito aquele milagre. Então, aqueles líderes religiosos, os fariseus, não estavam satisfeitos com a cura de Jesus. Lá em Ezequiel também, capítulo 34, relata para a gente sobre os falsos profetas. Então, o Antigo Testamento está linkado com o Novo Testamento. Então, Jesus, né, vem por meio dessa parábola, anunciando ali, né, tanto para os seus discípulos, como para os fariseus também, que ele seria esse pastor, o pastor original, aquele que daria a sua vida pelas ovelhas. Então, se os irmãos puderem abrir lá em Ezequiel 34, lá, vou ler só um versículo, que está no versículo de número 11, do capítulo de Ezequiel 34, que também havia uma grande dificuldade naquela época, porque haviam vários falsos pastores, né? Pessoas que usufruíam, né, daquelas ovelhas, mas não cuidavam corretamente das ovelhas. Então, o versículo 11 diz assim, de Ezequiel 34, do profeta Ezequiel: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, por isso que Jesus, né, narra esta parábola aqui do versículo 1 até o 5 do capítulo 10 do Evangelho de João, já explicando aqui, né, que ele seria esse pastor, esse verdadeiro pastor. Então, eu busquei também pesquisando, né, entender um pouquinho sobre esse assunto. Por isso que Jesus diz: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, e esse é ladrão e salteador. Então existe um caminho, existe uma porta para o aprisco, e essa porta é o Senhor Jesus. E no versículo de número 7 ele repete de novo: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então não há outro caminho, não há outra porta que não seja Jesus. Mas naquela época, né, segundo o estudo que eu fiz, havia outros mestres, né, que se dizia ser Jesus, até antes mesmo de Jesus, que se passava por Jesus, mas não conseguiu o que Jesus fez, porque eram falsos mestres. Então, por isso, Jesus veio, por meio dessa parábola, né, expressar aqui o que ele realmente veio fazer. E no versículo 8 ele ainda diz: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram os ouvidos. São o quê? Os falsos líderes, né? Os falsos profetas, os falsos mestres, conforme Ezequiel também disse lá no capítulo de número 34, quando o povo foi levado cativo. O versículo 9 ainda diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, né? Achará alimento. Então, eu pesquisando, eu também percebi que a cultura daquela época
o gado que eles cultivavam ali eram as ovelhas. E havia um costume, né, de, à noite, proteger as ovelhas do predador, que é o lobo. O lobo é o urso, o animal selvagem que quer se alimentar também das ovelhas. Então, aquelas ovelhas, elas eram colocadas no mesmo aprisco, no mesmo local, só que haviam vários pastores. E esse estudioso diz que quando o pastor, né, daquelas ovelhas chamava, elas ouviam o seu nome. Ele chamava, né, pelo seu nome e elas atendiam, porque elas sabiam quem realmente era o seu pastor. E assim ele diz: o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. E Jesus ainda continua dizendo no versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então o Senhor Jesus é aquele que deu a sua vida por nós. Eu não li aqui, mas eu vou dizer aqui no versículo 12, fica bem claro, que também diz para a gente: o mercenário, quem que é o mercenário? O mercenário é aquele que ajudava o pastor. O mercenário é aquele que contribuía, mas não era o pastor. Então o que acontecia com ele? O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. Então esse é o mercenário, aquele que, quando vem, né, vê o perigo, o que ele faz? Corre. Ele não enfrenta o perigo. Ele não faz igual Davi fez. Davi, o que ele fez? Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, mas ele não deixou que aquelas ovelhinhas dele lá fossem arrebatadas. O versículo 14 ainda diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então foi Jesus, né, quem deu a sua vida por nós. Então eu coloquei aqui: o pastor é aquele que cuida e valoriza suas ovelhas. O verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus, é aquele que doa a sua vida para salvar e suprir as necessidades espirituais. Jesus é a porta, ele é o caminho e também a vida. Precisamos entender qual era o público original. Eu já disse aqui, né, quem que era o público original. Eram os judeus, né, que tinha a cultura, né, de lidar com as ovelhas. A cultura e o costume. Lidava com as ovelhas sendo conduzida por pastores ou mercenários. Nós lemos também aqui no versículo 2 e 3, qual que é a atitude do mercenário, qual que é a ação dele quando ele vê o perigo aproximar-se das ovelhas. Ele corre. Também, pesquisando, eu descobri que durante a noite, né, eu falei aqui, as ovelhas que pertenciam a outros pastores eram colocadas junto. Mas quando Jesus, ele diz aqui que ele chamava pelo nome, né, e chama pelo nome, as ovelhas escutam sua voz e vai na direção de Jesus. E assim Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que nós devemos entender aqui, qual que é realmente o mercenário, né? O que é o mercenário? Quem é o lobo? Muitas das vezes nós achamos que o mercenário são os pastores que às vezes abandonam o rebanho. Não é isso. O mercenário aqui é aquele, né, que não valoriza a sua ovelha, conforme a gente vê aí na mídia, né, na televisão, a gente vê aí pela internet, quantas pessoas que usam, né, da fragilidade da ovelha, conforme Ezequiel disse. Aquele que tira tudo o que a ovelha tem, né, e anda aí com seus carrões, né, com os seus aviões, com seus grandes relógios caríssimos. Esse, eu acredito, que é o mercenário, conforme o Senhor Jesus também expressava por meio daquela parábola. Estamos passando, né, conforme nós oramos aqui, por um período de sucessão pastoral. Mas nós devemos ficar tranquilos, confiar em Jesus. Que Jesus, ele é o nosso pastor supremo, nosso pastor original. Pois a palavra de Deus nos assegura, conforme nós lemos aqui, ele é o bom pastor. Ele é a porta das ovelhas. Ele diz que veio para que tenhamos vida em abundância.
aqueles que são do aprisco de Jesus jamais se dispersarão. É uma reflexão para nós, né, nessa manhã. Nós não precisamos ficar apavorados. Nós estamos aqui sem a presença de um líder diretamente. O irmão Renato é o nosso líder hoje, mas nós ainda estamos aí, né, na busca aí de um pastor. Mas o nosso pastor, ele é Jesus. Nós já passamos aqui por algumas situações. Eu já faz alguns anos que eu congrego aqui na Primeira Igreja Batista, e nós já vivemos isso aqui já, né? A falta de um pastor homem. Mas o Senhor, ele nos conduziu. E esta mensagem, ela veio confirmando para mim, na medida de conversa com pessoas, né? No estudo de terça-feira, o irmão Josué mesmo disse, quando a igreja aqui iniciou, não tinha pastor. Eram eles quem conduziam todos os trabalhos. Pregava de manhã, se tivesse culto meio-dia, pregava à noite, durante todos os dias. E a igreja continuou avançando e cresceu e está crescendo. Então nós devemos esperar com esperança, conforme eu sempre falo, no Senhor Jesus. Claro que nós, conforme o povo, né, lá no passado, mesmo pedindo de forma errada um líder, mas a gente tem essa necessidade, né? E o líder, ele nos ajuda a crescer espiritualmente, conforme nós, com certeza, crescemos e avançamos, né, durante esse tempo. Mas Jesus, ele jamais deixa de ser o nosso pastor. O que nós devemos fazer é que a leitura da Bíblia aqui, conforme eu disse, com pouco conhecimento que eu tenho, é ser fiel às Escrituras, seguir aqui o que a Escritura diz, e a palavra de Deus aqui diz, né? O Senhor Jesus, ele é claro ao dizer, né? No versículo aqui, de número 7. Jesus, pois, afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas que lhe derem ouvido. Versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará pastagem. Então, qual que é a nossa pastagem? É o alimento espiritual para a nossa alma. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós precisamos de quê? De ouvir a voz do nosso pastor, conforme aquele estudioso da palavra diz que ali haviam várias ovelhas de outros rebanhos, mas quando aquele que era realmente o seu pastor chamava, ovelha A, ela sabia quem era o seu pastor. Ovelha B, também ela sabia. Mas quando chegava uma determinada ovelha que não era do seu rebanho, ela não entendia. Então nós devemos estar atentos à voz do Senhor Jesus. Seguir o Senhor Jesus. Caminhar com o Senhor Jesus. Porque assim, com certeza, né, seremos mais do que felizes, conforme a própria palavra diz. De início eu fiquei um pouco assim, temeroso em até mesmo compartilhar com os irmãos essa palavra, para não soar mal. Mas nós precisamos compreender aquilo que Jesus falou para aquele povo, né, naquela época, e fala para nós também nos dias de hoje. A grande ideia aqui é essa, né? É seguir realmente a voz do nosso pastor supremo, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos também o hino do cantor cristão. Nós vamos cantar o hino de número 60. Eu peço aos irmãos que têm mais experiência aí com o cantor